comunismo foi uma das ideologias mais influentes do século XX, sendo responsável pelos principais eventos que aconteceram, como a Guerra Civil Russa, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, crise dos mísseis de Cuba, e a lista ainda se estende. Mas, com a exceção de Cuba, o comunismo nunca teve espaço nas Américas. Sempre que eles tentavam alguma coisa, eles acabavam fracassando no final. Mas, e se o comunismo tivesse proliferado nas Américas? Mas não só isso, e se o Brasil tivesse se tornado comunista? E agora, comemorando a volta desse canal aqui, eu convido você a dar mais uma chance pro meu conteúdo. Eu sei que eu não sou uma pessoa muito frequente aqui no meu canal, mas se vocês quiserem ver mais conteúdo envolvendo história, geografia e um monte de teoria, por favor se inscreva e recomende o meu canal para que outras pessoas vejam. Ver que os vídeos estão indo bem sempre me dá gás para manter esse canal independente dos problemas e dos inconvenientes. E como o YouTube é meio bugado com esse negócio de recomendação, eu dependo muito que vocês divulguem os vídeos para que o canal consiga se manter de pé. E lembrando que eu não sou comunista, eu apenas estou propondo o exercício mental imaginando um cenário onde isso acontece. Agora sim, vamos pro vídeo. Primeiro, vamos deixar claro aqui que eu vou focar muito mais na parte geopolítica ao invés da econômica, até porque eu não sou muito bom nessa parte aí. Mas se você quiser dizer o que aconteceria com a economia do Brasil num cenário como esse, sinta-se livre para dizer o que você quiser aqui nos comentários. E por favor, se você discordar de alguma coisa que eu disse, apenas diga nos comentários de maneira respeitosa, como bons homens de cultura que meus inscritos são. Agora vamos para o principal, como que o Brasil ia se tornar um país comunista? Bem, se você logo pensou que ia ser na época da Guerra Fria, com as guerrilhas se fortificando e derrubando o governo, estaria bem longe disso. Após a Segunda Guerra Mundial, é praticamente impossível algum movimento como esses conseguir uma façanha dessas. Lembre-se que Cuba é um país minúsculo no meio do Caribe, já o Brasil é um país continental de poder geopolítico gigantesco. Tanto é que os americanos diziam que se o Brasil se tornasse comunista, eles não teriam que lidar com uma nova Cuba, e sim com uma nova China. Qualquer guerrilha e qualquer tentativa democrática nunca iriam dar certos durante a Guerra Fria. Então isso tem que ser feito antes da Guerra Fria acontecer. E aí você que sabe um pouco de história do Brasil já deve saber onde isso está levando. Para um regime desse ser implantado no Brasil, o Brasil deveria estar numa situação desesperadora e com a política e o exército totalmente desorganizados. E aí que as nossas primeiras mudanças acontecem. A Revolução de 30 nunca ocorre. Muitas vezes as pessoas pulam esse período da história, mas Getúlio Vargas foi um dos homens mais influentes da nossa história. Não só ele derrubou a antiga República do Café com Leite, mas ele conduziu para a criação de muitas leis que cada vez mais tiraram a influência dos comunas sobre os trabalhadores. E sem Getúlio nós teríamos um cenário propício para que os movimentos radicais como o dos comunistas e dos fascistas possam crescer. E é em 1935, na intentona comunista dessa época, em que nós poderíamos ter a mínima chance de se tornar vermelhos. Como não teríamos Vargas, muitas pessoas veriam nos vermelhos o meio de tirar a República do Café com Leite do poder, sem saber o que poderia acontecer posteriormente. Porém, mesmo assim, temos que ressaltar que nessa linha do tempo é algo extremamente difícil de acontecer. Se nós formos ver os processos que levaram a Rússia a se tornar um país comunista, foram eventos muito específicos, e que se caso alguma pequena coisa tivesse acontecido de maneira diferente, os russos teriam uma história completamente diferente do que teve na nossa realidade. Mas digamos que tudo tenha acontecido a favor dos vermelhos e eles realmente tenham tomado o poder e convertido o Brasil num país comunista. O camarada Luiz Carlos Prestes, como o principal líder da revolução e a voz mais carismática dentro do movimento, tomaria o poder e se tornaria o líder desse Brasil alternativo. Logo, várias políticas como a reforma agrária e a nacionalização de indústrias iriam ser postas. Internacionalmente, o mundo ficaria louco. Os outros países da América Latina rapidamente se preparariam para caso algo similar acontecesse em seus países. Na Europa e nos Estados Unidos, muitos ficariam com medo de que mais países seguissem o Brasil e a Rússia para o lado vermelho. E os totalitários na Alemanha e na Itália usariam isso de exemplo para posteriormente destruir os bolcheviques. Até que uma hora a guerra realmente acontece. E aí já vem uma dúvida, o Brasil lutaria na guerra? Uma das principais razões do porquê o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial foi porque tanto o governo brasileiro quanto os americanos queriam o Brasil envolvido. Mas nessa realidade o medo do Brasil influenciar ideologicamente as áreas ocupadas seria muito grande. Mas sinceramente, na minha opinião, o Brasil continuaria lutando normalmente. Até porque o medo do comunismo seria muito maior depois da guerra. E o Brasil até que estaria bem mais engajado na guerra dessa realidade, até porque os nazis eram os principais inimigos dos comunas. Então milhares de soldados brasileiros iriam contribuir na luta na Itália da mesma maneira que fizemos na história original. E agora é que a nossa história fica interessante. Why are we still here? Just to suffer every night. A Guerra Fria foi um evento gigantesco com muitas ramificações, então vou separar aqui em alguns tópicos.
Se com um micropaís como Cuba as Américas arderam com guerrilhas e outras besteiras, com um país continental como o Brasil as coisas seriam muito pior. Primeiro que os Estados Unidos olhariam para as Américas como mais um fronte da Guerra Fria, da mesma maneira que a Europa e a Ásia. Países como Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai provavelmente se tornariam membros da OTAN ou de qualquer outra organização que os americanos criassem, já que o medo da revolução acontecer nos países deles faria com que medidas desesperadas fossem tomadas. O Brasil, assim como a União Soviética e a China, tentariam exportar o seu regime para outros países. Isso deixaria brechas para a gente pensar como seria o regime brasileiro. Ele seria parecido com o do soviético, dos chineses, dos norte-coreanos? Bem, provavelmente não se pareceriam com nenhum desses. O mais provável é que o regime do Brasil teria suas bases independente dos chineses e dos soviéticos. Nessa realidade, o Brasil provavelmente diria que o comunismo brasileiro é o verdadeiro comunismo e que tanto o soviético quanto os chineses estariam errados. O Brasil não seria por mandado dos russos, até porque diferente dos países da Europa Oriental, que eram muito mais estados satélites que dos soviéticos do que realmente países soberanos, países como China e a Iugoslávia, que tinham relativa mais independência, se moveram por caminhos totalmente diferentes do que os soviéticos sugeriram. Então, muito provavelmente que o Brasil não seria parte do Pacto de Varsóvia, e se fosse, ele provavelmente teria uma posição estratégica muito maior do que os países da Europa Oriental. Agora, voltando para a América Latina, temos o Brasil tentando expandir sua ideologia para outros países. E num cenário como esse, as guerrilhas comunistas na Colômbia e na América Central ficariam muito maior, tão grandes que isso chamaria a atenção dos Estados Unidos. Numa realidade como essas, haveria uma intervenção dos Estados Unidos nesses países, e o que chamamos de Vietnã provavelmente seria lotado nas florestas da Colômbia e da América Central. Se eu fosse juntar qual seria o país que seguiria o Brasil para o lado vermelho da força, seria com toda certeza a Colômbia. Até porque a Colômbia durante a Guerra Fria sempre foi um país extremamente instável, e foi lá onde a famosa guerrilha das Farc foi fundada. A América Latina se pareceria muito mais com a Ásia, nós teríamos países comunistas, ditadores militares e alguns poucos países que tentariam manter-se democráticos. E sim, por mais que isso fosse estranho, o país que seria não alinhado nem com os americanos nem com os comunas seria a Venezuela. Por mais que a Guerra Fria tenha ficado bem maior, eu ainda acredito que muito da história global não teria mudado. Ou seja, o Muro de Berlim cai, os chineses viram capitalistas e a União Soviética desmonta. Agora fica a dúvida, o que aconteceria com o Brasil? O Brasil se tornaria um país como a China, ele queria feito a Rússia ou continuaria mantendo seu regime semelhante a Cuba? O mais provável é que o Brasil seguiria uma linha do tempo similar à da Iugoslávia, porém sem a parte da dissolução. Após a morte de Luiz Carlos Prestes e a queda do comunismo na Rússia, o Brasil iria gradualmente voltando ao estado do capitalismo, que nem os países da Europa Oriental mais ou menos fizeram. E provavelmente a mesma coisa aconteceria com os outros países alinhados ao Brasil. Sinceramente, eu não acredito que o Brasil tentaria algo que nem a China e a Rússia, onde eles ainda após a Guerra Fria tentam manter seu controle sobre aqueles países. A Guerra Fria ser tão presente assim na América Latina faria com que houvesse muita diferença em todos os países da região, até porque esses eventos mudariam muito a política interna de cada país. Países como México, Chile, Argentina e Venezuela estariam numa situação bem diferente da de hoje em dia. Imagine uma Argentina sem Perón, o México sem o PRI e uma Venezuela sem o Maduro. É bem provável que os argentinos, mexicanos e venezuelanos estariam em uma situação bem melhor do que a de hoje em dia. Brasil e Colômbia é muito complicado, nós poderíamos ter seguido o caminho dos países da Europa Oriental, onde a gente consegue se desenvolver nesse meio período de tempo, mas a União Europeia é muito diferente. Ou então a gente poderia ter seguido um caminho similar à China e o Vietnã, que abriu o mercado, mas ainda se manteve relativamente pobre. Mas internacionalmente, a América Latina seria bem mais falada nos livros de história por conta do seu passado conturbado. Mas e você? O que você acha que aconteceria caso um cenário desse realmente acontecesse? Como mudaria o Brasil e o mundo? Diga aqui nos comentários e obviamente não se esqueça de se inscrever. Então é só isso mesmo e tchau!